A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. Sterling Brown nasceu e foi criado em Washington, capital. Frequentou a Faculdade Williams, sendo admitido à confraria Phi Beta Kappa. Depois obteve mestrado em Harvard. Desde então manteve-se lecionando, escrevendo e editando numa longa e profícua carreira de professor de inglês na Universidade Howard. Foi professor visitante em várias importantes universidades e editor de destacadas revistas em cultura. A seguir, a tradução de seu ensaio crítico, A Presença Centenária da Criação do Negro na Literatura Americana. Sterling Brown, 1901-1989. Droning a drowsy, syncopated tune, rocking back and forth to a mellow croon. I heard a Negro play. Há mais de um século, em novembro de 1863, Harriet Beecher Stowe escreveu que iria a Washington a fim de constatar que o anúncio de emancipação teria de ser uma realidade, substância e não uma logo. Ela desejava conversar com o próprio pai Abraham. Quando introduziram-na no gabinete presidencial, sua frágil aparência surpreendeu Lincoln, que, ao apertar sua delicada mão, indagou: então, aqui está a pequena dama que provocou esta grande guerra? Pressionado pela ansiedade da visitante, Lincoln informou-a estar determinado a proceder ao anúncio da emancipação no dia do Ano Novo. Apesar do exagero galante de Lincoln, sua estimativa do impacto de A Cabana do Tio Tomás revelou o homem astucioso de sempre. O seu secretário de Estado, William Seward, refratário a exageros, afirmou também, falando sagazmente, que sem a cabana do tio Tomás não teria havido Abraham Lincoln. O romance havia se constituído em sucesso imediato, tanto aqui quanto no estrangeiro. Milhares de pessoas, como o pai Abraham, haviam lido a obra uma década antes, nos anos da juventude. Muitos carregaram em suas mochilas o livro que dramatizava os dilemas morais da sociedade americana e o drama humano íncito na controvertida questão da escravatura. Herman Melville externou suas opiniões anti-escravistas mais cedo em Mardi. A abordagem, todavia, deu-se de forma oblíqua e o conteúdo contra a escravidão era uma pequena parte de uma mística alegoria de leitura muito difícil, em contraste com o sucesso popular da obra da Sra. Stowe. Não obstante, Mardi é relevante face à clara condenação da escravatura por Melville e sua antevisão dos inevitáveis choques face aos irreconciliáveis pontos de vista sobre a escravidão e o negro. Ao descrever o capítulo de Vivenza, como batizou os Estados Unidos, Melville evocou o lema: todos os homens nascem livres e iguais, ressaltando haver um trecho imperceptível, talvez em hieróglifos, que acrescenta: todos, menos os da tribo de Ramo. Na bandeira alçada no Capitólio, as listras vermelhas representavam as marcas do chicote incrustadas nas costas do escravo que a içava.
Visitando o sul de Vivenza, estranhos davam-se conta de que os escravos eram homens, e um orgulhoso porta-voz os indicava como agitadores, senhores da chama da revolta. Esse lúgubre profeta, a personagem Calhoun, adequadamente chamado Nulo, afiançou que a primeira investida dos escravos haveria de dissolver a união dos vales de Vivenza. Como os visitantes de suas alegorias, também Melville se mostrava convicto da irreversibilidade de um conflito entre o Sul e o Norte, que desembocaria numa guerra sangrenta, concluindo que apenas o tempo poderá ajudar esses escravos. Apesar de suas dúvidas quanto ao melhor caminho, era sem dúvida consciente de que a escravidão era uma mancha suja como uma poça no inferno. Esses dois importantes romancistas de há um século evidenciam em suas obras a importância do negro na literatura americana. Desde o alvorecer de nossa nacionalidade, o personagem negro, se tão vago termo pode ser usado para abrir este ensaio, tem intrigado os autores americanos. Foi estruturado em diversos graus de simpatia e compreensão, habilidade e força. Sua motivação tem sido múltipla. Seu sucesso não foi assinalado. Antes da Guerra Civil, foi abundante, fértil literatura tratando da vida do negro, mesmo que não reconhecida. Esforços tímidos de uma real caracterização, alguns perceptíveis, outros vagos, algumas tentativas, suposições sobre half strangers, encontram-se em Cooper, Poe, William Gilmore, Simms e humoristas do Sul. Todavia, a presença do negro na literatura desse período foi, em grande parte, mero objeto no debate crescente sobre a escravidão. Com o expressivo sucesso de A Cabana do Tio Tomás, em 1852, uma guerra de livros foi conhecida, fazendo surgir torrentes de contestações pró-escravistas. Eram livros desajeitados, crus, sentimentais e melodramáticos, carregavam os argumentos escravagistas de Dio e Harper, de Calhoun e Fitzhugh. Escravos cantavam hosanas à Arcádia existente no Velho Sul. Outros trilhavam os bosques, com a representação das várias passagens da Bíblia que defendem a escravidão. Um deles, por exemplo, indigitando surrado exemplar do livro sagrado, a partir de seus pressupostos, amaldiçoa um Yankee abolicionista que andava assombrando seu Éden. Os mais sábios rejeitaram a liberdade. Os, nem tanto, fugiram para o norte, onde ou morreram nas nevascas, faltava-lhes o amo para determinar que escapassem da neve, ou encontraram a luz, voltando-se em sua direção, lá na Terra do Sul, para onde empreenderam a caminhada de volta, numa espécie de ferrovia subterrânea, ao avesso. Um romance, Life at the South, or Uncle Tom's Cabin as It Is, se encerra com outro tom, desiludido com o norte, retornando ao sul. Se o leitor empreender uma jornada distante, à medida que se aproxima do vale do Shenandoah, além de Winchester, não encontrará escravo mais feliz do que o tio Tomás. O que fazer? Deixe-me voltar à antiga Virginia. Eles teriam de agarrá-lo à força para vê-lo novamente no sul. Assim pensavam Frederick Douglass, tendo sua opinião compartilhada com outros bravos fugitivos como Martin Delany, David Douglass, Sojourner Truth, Harriet Tubman e William Wells Brown. Estes e muitos outros negros lutaram na cruzada contra a escravidão, valendo-se de provocantes autobiografias, panfletos, jornalismo e oratória. Literatura criativa, todavia, era uma exceção. Um povo em combate usava a literatura como arma, como propaganda, não como exploração, mas como mostra da injustiça. Poucos eram os contos, romances e poesia laudatória. A verdade sobre a vida do negro e seu caráter, entretanto, pode ser encontrada mais fielmente na autobiografia de Frederick Douglass, My Bondage and My Freedom, do que em qualquer obra ficcional e de poesia daquele tempo.
Também podia-se encontrar, na mesma campanha contra a escravidão, poetas brancos, Bryant, Longfellow, Whittier e romancistas como Harriet Beecher Stowe. Seus sentimentos superavam o elemento circunstancial. Eles, qual Lowell disse, referindo-se à senhora Stowe, instintivamente tocaram nos elementos formadores da natureza humana, sob a pele branca ou negra. Eles conheciam o ponto essencial: o homem tem de ser livre. Faltava-lhes, todavia, um real conhecimento da vida e experiência do negro, uma deficiência que a inserção de sentimental idealismo não poderia compensar. Antes da Guerra Civil, a caracterização do negro era bem distante da complexidade que se tinha conhecimento. Era tudo muito simplificado: o escravo satisfeito e seu corolário, o liberto fracassado, o alegre menestrel, de um lado, de outro, a vítima perseguida, o nobre selvagem, o cristão submisso e o trágico oitavão. Se antes de Appomattox, a cabana do tio Tomás se constituía, sem dúvida, no campeão da Guerra dos Livros, adiante, por muito tempo, a defesa escravista tornou-se vitoriosa. A tradição da fazenda, glorificando a escravidão, como um guardião benevolente, cristalizou-se. Os personagens negro e branco eram quase semelhantes. Ali estavam sempre o velho senhor, a quinta essência do cavalheirismo, assim a moça, 100% a imagem da mulher, a substância do encantamento, e o jovem senhorzinho, a imagem dos seus antigos, o cume da ousadia e coragem, todos o sumo. Os personagens negros também eram assinalados. Mãe Preta, orgulhosa por suas brancas qualidades, a sábia educadora de seus filhos, pouco é mencionado a seu próprio respeito. Seu companheiro, também grato pelas suas brancas qualidades, devotado à sua glória e seu serviço. E os palhaços, os Razor Totty, o cantor, dançarino e comedor de melancias, com sua inclinação para o uso de palavras pomposas que ele não as podia pronunciar e compreender, do qual o menestrel, em cara pintada de preto, tornou-se um dos mais populares personagens das artes cênicas. Dentre os autores que marcaram, por mais persuasivos, a tradição da literatura da fazenda, estão Thomas Nelson Page e Joel Chandler Harris. Ambos, com seus amigos, eram crianças ao tempo em que a Guerra Civil eclodiu. Conheceram as crianças negras como companheiros de infância. Recordavam-se de seus avós, pais e tios com orgulho ancestral. Descreviam o Velho Sul através da névoa do tempo passado. Eles investiram na causa perdida com o encanto dos derrotados e dos desaparecidos. Combinaram o sorriso do humor racional de escravos com o patos de aristocratas desafortunados. Frequentadores de senzalas, ouvintes entusiastas de narradores negros, e nos anos de absorção, abençoados por visão e audição acuradas, bem como memória visual, estes autores foram capazes de transmitir o plausível, realismo epidérmico do colorido local. O dialeto, quase sempre concedido meticulosamente, soava verdadeiro. Se as palavras eram adequadas, o pensamento que transmitiam tinha de estar correto. Uma passagem extraída do folclore: "Podes ler minhas cartas, mas não os meus sentimentos", deve ter-lhe e aos seus leitores causado alguma dúvida. Mas por mais que proclamassem conhecer o negro, aquele era uma passagem e um aspecto de sua forma de ser que eles não conheciam. Assim, Page fixa seus inveterados tios velhos em reminiscências dos bons tempos de antes da guerra para um branco estranho que indaga apenas a questão certa e então houve uma torrente que irrompe. Um estranho que sequer por um momento suspeita da malícia ou ironia, esquecimento ou imprecisão. Aqueles foram bons tempos, amo. Os melhores que Sam viveu. É um refrão que se repete. Esses tios velhos são mais bonecos de ventrílocos do que gente,
mas para o leitor dos anos 1800 eram chamativos e persuasivos. Uma história de fé nos conta que Thomas Wentworth Higginson, abolicionista amigo de John Brown, que foi ferido num entrevero em Boston quando defendia um escravo de ser devolvido para o Sul, coronel de um regimento negro durante a Guerra Civil, este homem, prossegue a lenda, que lutou arduamente pelos negros, foi encontrado 30 anos após a guerra, em seu gabinete, às lágrimas com a leitura do livro de Thomas Page, In Hall, Virgínia. Joel Chandler Harris foi sensível em mostrar alguma aspereza no Sul de antes da Guerra Civil, mas a imagem geral que se mantém é de afeição mútua e gentileza. Um mal-humorado e instável Blue Davis é reabilitado quando ele encontra outro amo tão bom como o que o antecedera, que morreu. Livre Joe, que não tem ninguém para protegê-lo, um estranho entre escravos felizes, morre desconsolado, abandonado e livre. Harris contribuiu com pequenas obras-primas em seu Brer Rabbit Tales, que são os produtos de uma rica safra, e sem seu discernimento, algumas das maiores criações da literatura popular teriam perecido. Mas apesar de sua negativa, Harris adulterou, sim, as histórias que recolheu nas senzalas. Elas não são genuinamente histórias populares, ou seja, do povo, pelo povo, para o povo. São, em verdade, histórias contadas por um tio velho para divertir seu garotinho branco. A forma como são contadas tem por modelo a tradição das fazendas. Quando Harris utilizou-se do tio Remus como um repórter do Atlanta Constitution, como o fez com frequência, tio Remus tornou-se um parente mais próximo de Henry Grady do que de seus ancestrais africanos. Ainda em seu inconfundível discurso, deplora a educação dos negros, considerando-a como ruína dessa nação. Uma ripa é capaz de incutir mais juízo na cabeça dessa gente, em um minuto, muito mais do que todas as escolas daqui até Michigan. Existem duas versões de Uncle Remus. A inferior constituiu-se numa versão regionalista de um político da Geórgia e, embora toda sua força, era mais um cracker box, conversa de branco pobre, filosófico, do que a sabedoria das senzalas. Mas Page e Harris, além de uma horda de seguidores, tornaram-se famosos nas principais revistas nortistas e influenciaram muito no Norte, que já se encontrava preparado para esquecer a extenuante fim da guerra. Mostrava uma imagem rutilante e os momentos ternos da escravatura. Tinham como ponto de ênfase uma convivência cordial entre as raças e o esforço de cada uma em ocupar seu papel. Uma raça, o nascido senhor. Outra raça, o nascido escravo. O caminho para o encontro estava aberto. A tensão decrescera. O passado turbulento poderia ser esquecido. Os erros poderiam ser sepultados. Talvez até nem tivessem sido tão ruins assim. Talvez até eles pudessem partir. Assim, a tradição da fazenda consolidava-se. Durante a reconstrução, outros estereótipos foram acrescentados àqueles do escravo satisfeito, o menestrel palhaço e o liberto fracassado. Eram eles o negro rude e o trágico mulato. Page confrontou a gasta imagem do negro leal, feliz, na versão de Page, com a nova figura, onde se mostrava desleal, ingrato e insatisfeito, arruinado pela emancipação. Os novos negros eram apresentados como destemperados falastrões. Eram geralmente retratados vestindo uniformes da União ou metidos na política. Os dóceis mastifes tornaram-se cães enlouquecidos. Os dos raivosos eram carpetbaggers, scalawags, exército da União e escolas elementares. Um tipo de ficção, Ku Klux Klan, apareceu. Negros insolentes, geralmente estupradores. Eram os personagens de histórias de horror. Então, os cavaleiros da clã, em seus corcéis fogosos, cobertos por alvos lençóis, marchavam para restaurar os valores da antiga civilização e proteger a mulher sulista. Como um colega, E. Franklin Frazier,
costumava satirizar, quando mais próximo o negro chega da urna eleitoral, mais ele aparenta ser um estuprador. O chavão do trágico mulato, originário da cruzada anti-escravidão, usado pelos autores parcialmente para evidenciar a miscigenação como um dos males da escravidão, e também para cativar a simpatia dos leitores, mostrando-lhes personagens que a eles se assemelhavam. Autores anti-escravistas, como Harriet Beecher Stowe, cederam a um tipo de racismo sem disfarce. Seus personagens, quase brancos, são intransigentes, ressentidos, a mente alerta, não por razões de ordem social, senão que biológicas. Na argumentação pró-escravista, os portadores de sangue misto se constituem em vítimas de uma herança dividida, e a prova dos efeitos desastrosos da amalgamação. A maioria dos vilões na ficção do período de reconstrução tinham sangue misto, herdando os vícios de ambas as raças e as virtudes de nenhuma. Por muito tempo foram favoritos o mulato, o quadradão ou a heroína oitavona. Os livros produzidos por autores brancos, o sonho eterno desses personagens era encontrar um amante branco. Então, emaranhada nos preceitos de sua sociedade, ela mergulha até o trágico final. Neste século, autores negros têm dado uma volta nessa história. Hoje, após pesquisa sem trégua, ela somente encontrará paz ao se reencontrar com seu próprio povo. Mas em ambos os casos, o mulato é apresentado como um fracassado, infeliz, um ausente inadaptado. A ficção de George Washington Cable dá especial atenção aos homens de cor livres da Louisiana, onde a mistura racial tem sérias restrições. Ensejou tragédias entre as heroínas quadradonas e oitavonas. Mas Cable não limita sua simpatia às vítimas da escravidão, a essa casta desafortunada. O quadro que pinta da velha Louisiana foi colorido, mas apinhado de detalhes antiquados, quer mostrando o educado homem de cor, o iletrado peão do campo, o capturado príncipe africano, Bras Coupé, que matou para não ser escravo. Cable foi perspicaz, conhecedor da personalidade do negro. Primeiro, genuíno, liberal sulista, Cable sabia muito a respeito da escravatura para remontar o antigo regime, ao mesmo tempo em que estava sensivelmente alerta às sombras negras do passado incidindo sobre o sul atual. Melhor ilustrador da Louisiana, viu que suas simpatias eram por demais amplas em sua terra natal. Assim, impôs-se, nos anos finais, um exílio voluntário. Um dos serviços que Cable prestou à literatura americana reside em seu empenho de ressaltar o crescente interesse literário de Mark Twain pelos negros. Huckleberry Finn é uma denúncia forte contra a escravidão, mais do que muitas obras anti-escravismo, óbvio. A indiferença de uma cidadezinha temente a Deus quanto aos negros, o condicionamento de um menino, tal que a palavra abolicionista é o pior insulto que ele pode imaginar. A confusão mental e sua autocondenação quando Huck decide que iria ajudar Jim a fugir, apenas porque ele não nasceu no lugar certo e encontra-se nas garras do demônio. A caracterização de Jim, supersticioso, porém astuto, gentil, despreendido, mas determinado a ser livre, em nada satisfeito com o cativeiro, são aspectos significativamente enfocados. Uma passagem singela, um diálogo, e temos arrancado uma fatia das pretensões da tradição das fazendas. Examine a cena seguinte. Jim navega numa canoa. Huck impertiga-se no bote, fazendo crer que desejava ler o nome da cidade à sua frente, quando seu objetivo era denunciar a presença de Jim aos caça-escravos. Assim, muito em breve vou explodir de alegria, e vou dizer que é tudo porque Jim é um homem livre. Eu jamais poderia ser livre não fora por Huck. Huck é o responsável. Assim é a verdade toda. Huck é o único cavalheiro que mantém a palavra dada ao velho Jim. Tal menino do Missouri, mascador de tabaco, fumante de cachimbo, descalço e com suspensórios de uma tira, esse gazeteiro, filho já delinquente de um bêbado de rua, agora a caminho de trair seu companheiro, se tornou
o único cavalheiro que mantém a palavra dada ao velho Jim. A ironia de Twain não deixava espaço para que se mantenha a velha tradição do noblesse oblige. Escritores negros da troca de século também se aprofundaram nesse trabalho. Segundo William Dean Howells, Paul Laurence Dunbar foi o primeiro negro americano a sentir a vida do negro esteticamente e a experimentá-la liricamente. Inevitavelmente influenciado pela tradição das fazendas, grande parte de seus poemas sobre a escravidão ressoam Irving Russell, Thomas Nelson Page e Joel Chandler Harris. Porém, os de sua produção são mais afetuosos, simpáticos e positivos. Personagens antes descritos como burlescos apareciam agora mais ricamente humanos. Dunbar seguia a escola de James Whitcomb Riley, felicidade no coração e alegria pastoral. Era um homem suave, e se as condições do ambiente houvessem permitido sua produção, possivelmente, não teria como cenário a aspereza que prevalecia então. Em uns poucos poemas e contos, escritos em inglês padrão, demonstra amargura, mas isso é tipicamente oblíquo, tal como em We Wear the Mask, um poema contendo a verdadeira metáfora, mas mais melancólica do que reveladora. O contemporâneo de Dunbar, Charles Wendell Chestnut, mostra-se mais preocupado com a difícil vida no Sul e com os problemas da linha da cor. Sua coletânea de contos populares, The Conjured Woman, 1899, parece assemelhar-se com a produção de Page e Harris, mas, numa leitura mais detalhada, pode-se sentir que Chestnut é bem diferente. Suas histórias são contadas por um tio perspicaz e gabarola, cuja imagem dos negros e brancos era picante e sem bobagens a respeito de tais bons dias de antes. Chestnut baseou um de seus mais fortes romances, The Marrow of Tradition, 1901, nos incidentes de Wilmington, na Carolina do Norte. Esse romance e The Colonel's Dream, 1905, mostram uma compreensão da realidade social e uma poderosa e hábil capacidade de dramatizar o material disponível. Os romances de Albion Turgui, que serviu como oficial no Exército da União, tendo permanecido na Carolina do Norte como carpetbagger, têm conteúdo e força, e como a ficção de Chestnut, são corretivos necessários à ficção do Sul pós-guerra, gerado pela Ku Klux Klan. A Fool's Errand, 1879, e Bricks Without Straw, 1880, são melodramáticos, fogo contra fogo, mas se aproximam da complexa realidade daqueles tempos, enquanto antecipam a ficção do século XX mais do que qualquer outro escritor, excetuando-se Chestnut. Na virada do século, W.E.B. Du Bois começou sua carreira notável com The Souls of Black Folk, que é, ainda hoje, uma das melhores interpretações da vida e aspirações do negro. No aspecto criativo, Du Bois continuou a produzir poemas, contos, romances, autobiografias e ensaios, mas nenhum superou aquele trabalho pioneiro que vinha marcado por polêmicas arrebatadas contra a concessão, profunda ironia ante a hipocrisia, sensível preocupação com os dilemas da democracia, além de afirmação de raça, orgulho racial e solidariedade. O ensaio vital de Du Bois, intitulado The Sorrow Songs, é uma das melhores e pioneiras interpretações dos spirituals. A consciência de Du Bois para a dignidade e beleza da música folclórica negra, que foi alargada e aprofundada por James Weldon Johnson. Este, além de coeditar com seu irmão J. Rosamond Johnson 2 amplos volumes de spirituals, também foi um cronista de espetáculos negros, do ragtime e do incipiente jazz, aí com a vantagem de ser um dos participantes de sua história. Seu romance Autobiography of an Ex-Colored Man, 1912, foi o primeiro a tratar da questão do negro em diferentes níveis, desde o folclórico até o sofisticado. É mais uma conversa a respeito da vida do negro do que um romance, mas contém análise como conteúdo e interpretações corretas. O prefácio, por Johnson,
do livro Book of American Negro Poetry, 1922, corajosamente antecipa o reconhecimento da criatividade negra. Poemas mais antigos de Johnson, reunidos em 50 Years and Other Poems, 1917, voltam-se para peças do gênero da escola de Dunbar, examinam o presente e o futuro em versos laudatórios e líricos. No poema título, Johnson insistia em que o negro pertencia à América, na sua integralidade. Igualmente que Dubois, literatura criativa, para Johnson, era outra vertente, a publicitária, no trabalho da NAACP, Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. A esperança de Johnson para uma mais adequada e acurada representação da vida do negro estava próxima. O momento, a década do pós-guerra, com a revolta contra falsas sensibilidades, repressão e mediocridade, era favorável. A geração perdida parecia encontrar-se no Harlem, ou no Caribe, ou na África. A juventude viu renascer a chama no Harlem quando uma revista encandeceu o ambiente com o seu nome, Fire, Fogo. Carl Van Doren então compreendeu a imperiosa necessidade de uma literatura americana com cor, música, gosto e a livre expressão de alegria e dos sentimentos arrebatados, o que poderia ser melhor atingido com a explicação da vida e do caráter do negro. Explicação, não exploração, como acontecia comumente. Em 1920, Eugene O'Neill exibe The Emperor Jones e abre a década. A peça era teatralmente efetiva, empregando o negro com alguma agressividade e truculência, até então algo raro nos palcos, postado ao centro da tragédia, ao invés de atuando como alegre válvula de escape, mas apoiava-se muito em batuque e atavismo. Fez o mesmo O'Neill em sua pouco convincente All God's Children Got Wings, que causou um tremendo imbróglio na Broadway por toda a sua submissão aos mitos raciais. A produção técnica de Vachel Lindsay, de Congo, 1914, tornou muito popular o refrão "Então eu vi o Congo, gatinhando através da escuridão, cortando a selva com pegadas de ouro." Mas parecia a marcha batida dos escritores brancos em safari ao recém-descoberto Harlem e outras terras incógnitas. Mesmo o autor tão compreensivo quanto Waldo Frank, em Holiday, definiu a conscientização negra e branca por demais esquemática e ligeira. Sherwood Anderson, em Dark Laughter, usou o modo negro de vida espreguiçando em embarcadouros, como bode expiatório do neurotismo aquisitivo americano. John W. Vandercock trouxe do Haiti e Suriname romances de heroísmo e nobreza selvagem, mas não satisfeito com isso, repreendeu os negros americanos por haverem se degenerado de seus ancestrais das selvas do Suriname. Em Tonton, 1926, Vandercock relatou como o espetáculo de um coral de quadrons e oitavões e várias famílias ricas e bem-educadas, em cadeiras marcadas, numa visita a um teatro do Harlem, despertou-o para a suprema tragédia do negro. O coro e a plateia mostraram-lhe, por si mesmas, as diferenças raciais. Nós, os brancos, ele definia, somos intelectuais pela visão. Eles são auriculares, emocionais. W.B. Seabrook, em seus livros sobre Haiti, explorou as origens do voodoo. O romancista francês Paul Morand escreveu um conjunto de histórias denominadas Magie Noire, 1928, no qual o atavismo era apresentado de forma chocante e absurda. Numa história, por exemplo, um intelectual negro, participando de uma convenção pan-africana em Bruxelas, visita o Museu Negro e imediatamente inicia a demoli-lo. Em Prancing Nigger, de 1924, Preto Cavalgadura, tinha seu título exato. Talvez o epítome de tudo fosse a peça de Karl van Vechten, Nigger Heaven, Céu dos Pretos, no qual Harlem, o céu, era extravagante e erótico.
a arte e a visão de Karl van Vechten e seus amigos influenciaram escritores negros e frequentes encontros intelectuais fizeram combinar os interesses. Apenas poucos dentre os indigentes do Harlem se opuseram aos apelos dos estetas e dos hedonistas. Dentre estes, quem melhor escreveu a respeito do Harlem foram Rudolf Fischer, um indiferente O. Henry Bagdad on the Hudson, e Claude McKay, um cru realista. Mas mesmo tais peculiaridades acentuavam o instinto, o hedonismo e o peculiar. Os harlemitas, que emergiram das páginas dos romances de autores, tanto brancos quanto negros, nesse período eram exóticos primitivos, cujas danças, o charleston, o black bottom, o snake hips, o walking the dog, eram ritos tribais, cuja música com cornetas, wah-wah e trombones e baterias que substituíam os tambores, cujas coristas, com cachos de bananas pendentes de seus bem formados corpos, compensavam as desilusões que turistas haviam contraído ouvindo. Então eu vi o Congo gatinhando através da escuridão. Joie de vivre era um monopólio racial. Ritmo e gozação estavam em um lado, o negro, da linha racial. Foi para isso que os escuros nasceram, entoava um jazzista negro que, por certo, sabia das coisas. Os brancos têm apenas dinheiro, privilégios, poder. Os negros têm alegria. Era o tema de um romancista negro que também sabia das coisas. A amoralidade e irresponsabilidade de jovens rebeldes era reprovada por críticos refinados como Benjamin Brawley. O nascente jazz não foi bem recebido entre a classe média, que preferia conformar-se com os padrões socialmente aprovados. Os líderes da NAACP, Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, sentiram que a caracterização dos sweetbacks e dos hot mamas sabotava sua propaganda e seus propósitos. Após repreender jovens autores negros, Dubois retomou em Dark Princess, 1928, ao que considerava como aquilo que os escritores deveriam estudar, a crescente maré da cor. Embora engajado e puro, este romance elaborou com antevisão questões como o panafricanismo e a emergência da Ásia e da África. Walter White, em Fire in the Flint, 1925, um romance contra os linchamentos, e em Flight, 1926, um romance contra o passar por branco, eram também engajados e panfletários, mesmo que consistentes e, de algum modo, trazendo material novo. Para Jesse Fawcett e Nella Larsen, retratadores da vida da classe média negra, provar um ponto significava mais do que apresentar gente. Ressentidos, com razão, a respeito da falta de sentido quanto a qualidades raciais inerentes, irritados pelas teorias de diferenças raciais, romancistas fizeram vista grossa às reais diferenças sociais e econômicas entre as raças. Ocasionalmente, em seus romances a respeito dos transientes negros, especialmente na comédia de Jesse Fawcett, American Style, de 1933, o snobismo intrarracial e o latente autodesprezo aos negros antinegro podem ser vislumbrados, vislumbres raros. A imagem usual era moderada, às vezes autopiedosa e autocongratulatória. Tais romancistas, disse Wallace Truman em Infants of the Spring, 1932, serviram apenas para dar notícia aos brancos de uma melhor categoria dentre os negros. Acurado, se não fácil, jovem negro, Truman também satirizou o falso primitivismo de seus confrères. Uma das melhores sátiras ao material falso e enganoso daquele tempo veio de E. Sims Campbell, cujo pendor para a caricatura se estendia à palheta e ao pincel. Ele recordava: encontros intelectuais onde os negros que frequentavam o teatro eram vistos como destaque social e os mais burros e analfabetos provavelmente na Park Avenue, e onde o mau cheiro um pompido que se interessava pelo tema, mas começava a experimentar dificuldade de entendimento.
Os poetas do período falaram com mais profundidade do que os romancistas. Claude McKay, em Harlem Shadows, 1922, era original e autêntico, e senhor de sua técnica na revelação de sua personalidade. Independente, radical, zangado. Ora vexando a América por suas injustiças, ora estimulando a solidariedade racial, ora apondo nostálgicas memórias de sua nativa Jamaica contra o trágico, mas fascinante Harlem. Menos militante, mas profundamente engajado na raça, Count Cullen também trouxe uma técnica disciplinada à revelação de uma consciência sutil, sofisticada, como em Heritage, The Shroud of Color e vários e cortantes epigramas. Langston Hughes era menos convencional em técnica do que os dois poetas anteriores e menos subjetivo, usando o povo negro, especialmente o urbano, como seu sujeito. Por cerca de 3 décadas, em mais de uma dúzia de livros, Hughes contou sua história, interpretou suas vidas e usou sua linguagem, história e canções para apresentar a sua própria ideia de América. Dentre outros, Warren Caney, Frank Horn e 3 poetisas, Georgia Douglas Johnson, Angelina Grimke e Anne Spencer, escreveram com fidelidade sobre si mesmas, alargando e aprofundando, por consequência, a autorrepresentação dos negros. Um dos mais preciosos livros de poemas dos anos 20 foi de James Weldon Johnson, God's Trombones, 1927, no qual ele recria a eloquência do velho pregador negro. Esse trabalho assinala não apenas a evolução da retórica apologística e do gênero sentimental de poesia, mas também, por seu conteúdo, mostra a dignidade intrínseca do material popular, indicando, assim, aos novos escritores um caminho à frente, assim como Yeats e Synge anteriormente fizeram para os jovens escritores irlandeses. 2 livros notáveis desse movimento são Cain, 1923, de Jean Toomer, e Tropic Death, de 1926, de Eric Walrons. Esses autores eram similares, mestres em sua produção e, infelizmente, silenciaram os dois após haverem cada um publicado um livro. Toomer mostrou-se um poeta nos poucos momentos líricos de Cain, e ainda mais na sua prosa evocativa. Nenhum trabalho foi mais criativo desde que The Souls of Black Folk explorou tão profundamente a vida do negro no sul, em cidades fronteiriças no norte, dentre o povo, as massas urbanas, os burgueses, os intelectuais, e nenhum o fez de maneira tão bela. Tropic Dead, de Walrons, é uma peça brilhante, impressionista, oblíqua, sutilmente fazendo comunicar uma série de imagens das Índias Ocidentais, terra nativa do autor. Em 1925, Du Bois Hayward escreveu um romance poético sobre um pedinte coxo chamado Porgy, natural de Catfish Row, em Charleston, Carolina do Sul. Face ao sucesso do romance, sua dramatização no Teatro Guild, as diversas versões no cinema e no teatro popular, por Du Bois e sua esposa Dorothy Hayward, e George e Ira Gershwin, Porgy e Bess, se constituem nos personagens negros mais conhecidos, nacional e internacionalmente, depois do tio Tomás. Hayward, branco, natural da Carolina do Sul, constituiu-se num observador sensível e simpático dos negros, especialmente aos ribeirinhos. Seu poema Jasbo Brown e seu segundo romance Mamba's Daughters, 1925, eram puros e honestos. Julia Peter Keane foi também uma cuidadosa e assimilativa observadora da vida nas fazendas em livros como Green Thursday, 1924, e Scarlet Sister Mary, 1928. Tanto Hayward e a senhora Peter Keane oscilaram, todavia, entre o exótico e o primitivo. E C. L. Adams, da Carolina do Sul, deu uma mais ampla imagem da rotina diária dos negros, sem minimizar qualquer das asperezas,
dos dois livros de diálogos, Congaree Sketches, 1927, e Nigger to Nigger, 1928. Esses livros, com sua expressividade na linguagem popular, ironia, sólido conhecimento dos personagens, adicionaram uma nova dimensão ao tratamento ao povo negro. Nenhum folclorista branco, nem mesmo Harris, tampouco negro, mesmo Chestnut, conheceram tão bem e souberam transmitir como o doutor interiorano de Congaree River, seção da Carolina do Sul. Howard Odum e Guy Johnson, na Universidade da Carolina, estudaram as canções negras como indicativo para a compreensão da vida dos povos negros. Como subproduto, Odum produziu 3 romances sobre a síntese de um operário, Left Wing Gordon, que atingia grau de complexidade e credibilidade. E Johnson escreveu o primeiro e melhor estudo a respeito do metalúrgico John Henry, que ocupa hoje lugar no panteão dos heróis populares americanos. John Henry foi caricaturado e diminuído em The Hoark Bradford, John Henry, 1932. Fizeram dele um musical ruim. Bradford nasceu numa fazenda onde trabalhavam negros, foi criado por uma negra e teve diversos meninos negros como seus companheiros de infância. Prestou muita atenção neles, assim declarou, quando trabalhavam na lavoura, nas barragens e no rio, em casa, na igreja, em seus piqueniques e nos funerais. Talentoso imitador, conseguiu reproduzir o vocabulário popular negro, bem como sua sintaxe. E livros como Old Man Adam and His Children, 1928, e King David and the Philistine Boys, 1930, se constituem em obras-primas burlescas. Dividindo os negros em 3 tipos, o preto, o homem de cor e o negro, este com letra maiúscula, Bradford usa como seu padrão o primeiro tipo e, embora deleitado em estar em sua companhia, o considera como apenas tão primitivo quanto hilário. Bradford não teria respeitado John Henry, que era apenas um metalúrgico. Uma vez que Bradford também não se referiu aos aspectos religiosos do negro, é estranho que suas grotescas referências bíblicas em Old Man Adam and His Children tenham servido de trampolim para a peça de Mark Connelly, The Green Pastures. Connelly, todavia, embora não tanto imerso no colorido local, como ocorreu com Bradford, foi esperto bastante para se dar conta de que havia mais do que farsa no produto popular. Foi humano o bastante para constatar os verdadeiros valores no material que Bradford subestimara. E foi um cuidadoso artífice cênico. Aproveitou o conhecimento e conselhos de Richard Harrison e sua troupe de atores negros e, por fim, moldurou a sua peça com canções religiosas negras cantadas pelo coro autêntico de Hal Johnson. Um milagre em 2 sentidos da palavra. The Green Pastures, segundo Kenneth Burke, explorava o símbolo da criança. Assim, os negros em The Green Pastures, as verdes pastagens, com suas celebrações celestiais, desconsolam um pouco ao Senhor. A incongruente africanização das narrativas bíblicas pode levar a um lugar de cortesia, que é um contraste às ásperas demandas do cotidiano. Em contraste a esta peça, Burke põe Run Little Children, baseado num culto religioso negro. Fez emergir um aspecto da simbologia negra com o qual os frequentadores do teatro não se sentem bem: o lado do poder do negro. Burke não se mostrou surpreso com o pouco interesse do público em geral, mas lastimou que assim fosse. Passadas 3 décadas, The Green Pastures tem sido revivida tanto no teatro quanto no cinema, bem como tornou-se objeto de antologias. Já Run Little Children foi esquecido. Mesmo enquanto Burke continuava produzindo,
A ênfase mudava dos filósofos exóticos, dos quarteirões, dos bons tempos passados, para as vítimas oprimidas ou os emergentes trabalhadores, desta atualidade conturbada. O reconhecimento de que o negro era essencial na marcha trabalhista para a democracia e que o negro pertence ou deve pertencer aqui e agora suplantou desilusões quanto ao seu dom especial, comportamento especial e um nicho especial na vida americana. Foi importante para escritores negros ou brancos reconhecer essas verdades, mesmo que hoje elas possam parecer truísmos. Os anos 30 tiveram essa salutar influência no pensamento a respeito do negro, desafortunadamente. Todavia, a imposição de princípios econômicos e políticos interferiram, como já ocorrera antes com as convicções anti-escravistas, com complexa e convincente caracterização. Um novo tipo de negro emergiu nas peças vigorosas de Paul Green, cuja dramaturgia, combinada com o fervor e compreensão de Richard Wright, produziu Native Son, uma das poucas e distintas tragédias abordando assuntos raciais. Durante a Depressão, vários tons de radicalismo, sejam derivados do socialismo, comunismo, garveísmo, IWW ou simples dissidências, concluíram ser a vida e a personalidade do negro massa de manobra. Um antigo contemporizador, Scott Nearing, após haver escrito o trágico Black America 1929, transferiu o resultado deste para a família negra que vive em Freeborn, 1932, o primeiro romance revolucionário da vida dos negros. Por toda sua factibilidade, o ímpeto desse romance foi diminuindo por ser comercialmente impublicável. Um jornalista radical, John Spivak, expôs o sistema carcerário em Georgia Nigger, 1932. Mas aqui, como em tantos romances proletários, a caracterização era esmagada pelas teorias radiais, com o derradeiro fecho dado por clichês melodramáticos. Os melhores trabalhos de caráter proletário a respeito dos negros foram o romance de Grace Lampkin, A Sign for Cain, 1935, e o drama Steve Doré, 1934, de Paul Peters e George Sklar. Eles colocaram no centro do palco um herói altivo, viril, poderoso e tranquilo, que vai sendo aos poucos, mas firmemente, acordado. Capaz de grande poderio, pronto para dar sua vida pela causa do progresso da raça e de uma irmandade econômica. Do nobre tio Tomás, chega-se ao nobre herói da classe trabalhadora. Também encontram-se repetições do desprezível negro bisbilhoteiro, chapéu na mão, a poderosa matriarca e o supostamente palhaço, cuja máscara esconde ironia, e dentre os brancos, o xerife brutal, o liberal ébrio e, contraparte ao herói negro, o branco empreendedor. Nesses trabalhos, como incidente que se repete, está a consumação de uma marcha triunfal onde, de mãos dadas, as categorias todas juntas abarcam trabalhadores negros e brancos de todo o mundo. Decorridos 30 anos dessas marchas, elas ocorrem quase nunca na vida real, como ocorriam nas produções literárias dos anos 30. Que houve gente e eventos na América constata-se sem ser necessário dizer nada. Mas que a atualidade da experiência negra e sua representação literária nem sempre coincidem, pode-se também concluir sem afirmar. O autor negro que mais sofreu a influência literária neomarxista foi Richard Wright. Antes e depois de sua breve estada no Partido Comunista, Wright mostrava-se pouco à vontade com o herói operário. Estava, sim, mais livre artisticamente, retratando as vítimas das classes baixas e denunciando as injustiças em seu país. Violência contra os manifestantes negros do Sul, a vida subhumana e frustrante dos guetos do Norte,
De Big Boy até Bigger Thomas, Wright mostrou em livros dinâmicos como Uncle Tom's Children, Native Son e Black Boy os terríveis efeitos do preconceito e da pobreza dentre a sensível juventude negra. A indignação de Wright era enorme e seu poder de comunicar seu estado de choque e violência era notável. Carregando uma profunda indignação, enraizada demais para poder controlá-la através da arte, buscou na Europa espaço para descansar. Lá tornou-se, cada vez mais, o intérprete do negro americano para os intelectuais europeus e também, sempre mais, foi perdendo o contato com a realidade racial dos Estados Unidos. O filho nativo morreu antes que pudesse retornar ao lar. Houvesse voltado, não iria se sentir muito perdido, alienado, por fora. Sua capacidade, dedicação e habilidade fariam-no adequar-se à nova situação. No momento decisivo de sua carreira, Wright foi socorrido pelas associações John Reed, grupos de escritores esquerdistas, e pelo Projeto Federal de Escritores. Filho do New Deal, mais acuradamente, filho adotivo, o projeto dos escritores federais deu emprego a autores negros tão diferentes quanto Claude McKay e Frank Yerby, Ted Poston e Willard Motley, Arna Bonham e Roy Otley, Zora Neale Hurston e Henry Lee Moon. Uma conquista do projeto dos escritores foi haver patrocinado a pesquisa por todo o país da história local, suas tradições. Escritores negros deles se beneficiaram. Muito mais revelador do que o modismo Harlem foi Zora Neale Hurston com seus premiados romances a respeito de sua nativa Flórida. Jonas Gould Vine, 1964. Their Eyes Were Watching God, 1937. E a melhor de todas, Mules and Men, 1935, na qual Zora, antropologista, torna-se o primeiro negro a se juntar aos muitos autores que já haviam arado nos campos férteis do folclore da vida do negro. De uma miríade de narrativas de ex-escravos, o folclorista B.A. Botkin produziu o indispensável Lay My Burden Down, 1945, uma história popular de surpreendente importância. E Roscoe E. Lewis colecionou uma enorme quantidade de material e moldou-o em The Negro in Virginia, pioneiro numa série condenado pela curta duração do projeto, que visava enfocar regionalmente a vida dos negros. Material bastante foi resgatado das excelentes observações em Negroes in New York, para complementar as brilhantes e informativas histórias de Roy Otley, inseridas em New World A Coming, 1943, e Black Odyssey, 1948. Arna Bonham, em seu importante romance a respeito de uma insurreição negra, Black Thunder, 1936, abandonou a ficção hedonista que produziu em God Sends Sunday, 1961, para voltar seu interesse para algo mais importante, a história do negro americano, assunto que o ocupou produtivamente desde então. A população do país Yoknapatawpha, de William Faulkner, possui muitos negros, e eles não se constituem nos personagens menos importantes, nem para os leitores de Faulkner, tampouco para si mesmo. Sua capacidade de aprofundar-se na criação de personagens negros aumentou com o passar do tempo. Considerando que num romance mais antigo, Soldiers Pay, ele aceitou os mitos de seu próprio passado tribal. Em seguida, passou a considerar também os negros e, com Go Down Moses, desafiou muitos dos credos de sua região com relação ao negro. Em seus anos derradeiros, Faulkner viu-se rejeitado por seus companheiros oxonianos, que o consideravam como muito liberal. Viu-se aceito, com reserva, pelos intelectuais negros, que o consideravam liberal, mas não o bastante. Seu liberalismo básico na questão racial pode ser questionada, merecia um estudo, cartas trocadas com o seu porta-voz no Novo Sul, Gavin Stevens, um advogado que desenvolveu boa vontade e bom entendimento com os negros.
Não resta dúvida de que, todavia, enarando profundamente no solo de seu país, Faulkner foi sábio, presciente e recompensado. O que parece, à primeira vista, um estereótipo familiar, torna-se, com a leitura, complexo e revelador. Por exemplo, Disley é muito mais do que uma velha mãezinha. Joy Christmas, mais do que um trágico mulato. Nancy Manigault, mais do que uma marafona depravada. Mas Faulkner apresenta também novos personagens despercebidos antes, mas agora candidamente retratados. O admirável Lucius Poncham, Sam Fathers e o Centaur in Brass. Quando faz jorrar o credo liberal ambivalente sulista, conforme o livro prolixo de Gavin e Stevens, Intruder in the Dust, Faulkner torna-se não convincente e incorreto, mas quando mantém-se firme e permite que seus personagens negros falem e ajam livremente, Faulkner é preciso, muitas vezes soberbo. A cintilação de Faulkner obscureceu a obra de diversos outros romancistas do Sul que, tratando sobre o negro, fizeram aquilo que Faulkner não pôde ou não quis fazer. É exemplo Erskine Caldwell, um liberal genuíno que, em histórias tais como The People vs. Abe Lincoln Colorado, Kneel to the Rising Sun e Candyman Beecham, e no romance Trouble in July, apresenta instantâneos e fotografias que são vigorosas e autênticas. Outros exemplos são Hamilton Basso, especialmente na obra Courthouse Square, 1936, e William March em Come In at the Door. Ambos trabalham com áreas de experiência negra não abordadas por Faulkner, como o faz, para citar um exemplo atual, Harper Lee, em To Kill a Mockingbird. Um escritor de temas históricos, T.S. Stribling, escreveu a trilogia sobre uma família sulista nos ramos dos brancos e dos negros. The Forge, 1931, The Store, 1933 e Unfinished Cathedral, 1934. Essa obra-prima de recriação do passado é injustamente ignorada atualmente. Outro romance sobre questões raciais que tem sido subestimado é Strange Fruit, 1944, de Lillian Smith. Neste, como Faulkner, a senhorita Smith aborda a comumente estereotipada ligação entre uma negra e um branco. Os resultados da investigação psicológica da senhorita Smith mostram muitas coisas reveladoras e esclarecedoras. A ambivalência dos jovens brancos é dramatizada em Strange Fruit e é analisada e provada em Killers of the Dream, 1949. Esse livro também é ignorado pela crítica instituição sulista, e embora que, se algum de seus integrantes os houvessem lido, poderiam ter apreendido algo a seu respeito. Strange Fruit foi transformado em peça teatral e criou comoção. Ao mesmo tempo, Deep Are the Roots, de Arnold Dussault e James Gould, manejaram com ligação interracial em alto nível e incomum. Outros dramas muito próximos da realidade da vivência dos negros foram Jeb e uma adaptação para os negros de uma da vida polonesa, Anna Lukasta, por Philip Jordan. As angústias de uma família polaca foram transpostas sem dificuldades para uma família negra. O intelectual negro, o intelectual não meramente a vítima ou insatisfeito, está ausente na ficção da América. Até mesmo uma vida acadêmica tem sido posta à parte como objeto. Um livro subestimado, The Brooklyn Moon, Without Magnolias, 1949, é bem produzido, uma séria apresentação de uma escola superior negra sulista, incluindo um acurado sentido de percepção surpreendente, especialmente por ser o autor um branco, mas nem tanto quanto leva-se em consideração que George Washington Cable, Mark Twain, Albion Turgui e Lillian Smith também eram da mesma cor. O livro de Moon sobre o academicismo negro é mais amplo e mais firmemente embasado do que J. Saunders Reading, na novela sobre a vida acadêmica Stranger and Alone, 1950.
Mais autobiográfico do que ficcional, Stranger and Alone carece da força de discernimento presentes em No Day of Triumph, premiado trabalho de reportagem no qual uma galeria de gente, sulistas, nortistas, negros e brancos, e cujos comentários e pesquisa merecem ser melhor conhecidos. Em On Being Negro in America, demonstra a ambição de livros assim intitulados. Contém verdades e truísmos. Embora as coleções de Reading sejam seu discurso final para a raça, isto não existe, nem poderia existir. Pelo contrário, assinalou o início de uma carreira como uma espécie de embaixador andarilho, privando-nos de um dos mais acurados e bem informados observadores da vida americana. A carreira de Carl Rowan é similar. Após persuasivos e apurados relatos sobre o negro na América, em sua obra South of Freedom e Go Down to Sorrow, viajou e registrou a Índia, Paquistão e o Sudeste Asiático em The Pitiful and the Proud. Enquanto Rowan exercia o cargo de diretor da Agência de Informação dos Estados Unidos, trabalhando em Washington pela imagem externa dos Estados Unidos, em Paris, Chester Himes verberava contra o sistema de vida americano. Tão rebelde quanto Richard Wright, mesmo mais nihilista e descrente, Himes apresentou mais completamente o misântropo, frustrado, furioso, jovem negro, insultado e injuriado, desenraizado e perdido nos romances If He Hollers, 1945, Lonely Crusade, 1947, e em seu muito autobiográfico Third Generation, 1954, um impiedoso ataque à burguesia negra. Ninguém pode, por muito tempo, conviver com os personagens criados por Himes e sentir-se confortável com abstrações racialistas, tais como humildade, perdão, alegria e felicidade. Outro expatriado, Julian Mayfield, escreveu 3 importantes romances antes de partir para campos mais verdes de Gana. Suas obras foram The Heat, The Long, 1958, The Grand Parade, 1960, os 2 primeiros ao lado de The Street, de Ann Petrie, 1946, são autênticos fragmentos da vida no Harlem, refutando a reiterada mentira sobre um Harlem maravilhoso. Muitos jovens escritores negros concluíram que um romance abarca a vida de todos os seres, ocupando-se de produzir, em termos sociológicos e naturalistas, geralmente tendo o meio urbano como cenário, e sob a influência de autores como Dreiser, Farrell e especialmente Wright e Himes. William Gardner Smith, em The Last of the Conquerors, centra a ação dentre os negros que participavam das unidades militares aquarteladas na Alemanha após a Segunda Guerra. Mostra um novo e acurado enfoque. John O'Keefe, no que poderia ser considerado como um romance proletário, mostra a criação de uma pessoa em Young Blood, produção poderosa e positiva como nenhum dos trabalhos de Wright ou Himes. And Then We Heard the Thunder, 1962, de Kilns, é sem dúvida o melhor tratamento dado ao soldado negro em obras de ficção. É um trabalho irado, mas rico em humor sardônico e com uma ampla galeria de interessante e diversificados tipos humanos. Também sarcástico e forte, embora ao fim merecedor de menor sucesso, como o romance é a obra de Harry Rhodes, A Chosen Few, que aborda a presença dos negros na Marinha. As mesmas virtudes de paixão, violência e honestidade marcam os romances de John Williams, cujas obras Sissy, 1963, e The Angry Ones, bem como a antologia The Angry Black, 1962, que marcam algo novo em promessa e esforço. Invisible Man, de Ralph Ellison, conseguiu, nas últimas 2 décadas, como romance tratando da vida do negro, maior atenção. Esta novela picaresca, algo como uma Cândide negra, despertou tamanho interesse e credibilidade face à variedade e autenticidade dos personagens, tanto negros quanto brancos, fazendo balançar velhos estereótipos. Transportando seu ingênuo herói
da infância em Oklahoma até já adulto no Harlem, Ellison enseja uma série de maravilhosas vinhetas ricas em farsa, comédia, ironia, sátira, melodrama, tragédia e grotesco. Tudo baseado solidamente na vivência do negro. Como em Candide, de Voltaire, o herói de Ellison termina cultivando seu jardim num buraco subterrâneo em Gotham. Embora que ele seja derrotado, seu criador sai triunfante, e um dos triunfos é que será difícil para heróis superficiais e vilões continuarem a ocupar o mundo ficcional. Face ao silêncio de Ellison desde a criação de Invisible Man, quebrado intermitentemente por seus perceptivos ensaios e também pela revolução dos livros de bolso, James Baldwin é hoje o escritor negro americano mais conhecido. Hotel Lit on the Mountain é um romance vencedor, rico em emoção e compreensão, apoiado fortemente na autobiografia de Baldwin, aliás, como ocorre em quase todos os seus trabalhos, inclusive o mais recente, amplamente debatido, Another Country. Seus ensaios, especialmente The Fire Next Time, identifica-o como a mais forte e profética voz dentre os jovens militantes no SNCC, Student Non-Violent Coordinating Committee, e no CORE. Existe algo como um cometimento entre ele e os jovens que permite que esperem que ele finalmente voltou novamente. Talentoso como romancista e como ensaísta, escreveu duas instigantes peças. Blues for Mr. Charlie, produzida no Despertar de Birmingham, exacerbada e feroz, menos perene, entretanto, do que Amen Corner, que Frank Silvera encenou nas costas leste e oeste dos Estados Unidos. Quando Amen Corner teve sua premiere na Universidade de Howard, faz alguns anos, deixou a impressão para alguns que ali estavam o melhor da vida e do caráter do negro até então levado ao palco. Raising in the Sun, de Lorraine Hansberry, mora em sua boa companhia, pela representação do povo que é negro, mas de diferente matiz que os em Porgy and Bess e Scarlet Sister Mary, e Lulu, Belle, e Uncle Tom, e The Octorum. Da mesma forma, em Poorly Victorious, de Ossie Davis, de forma hilariante, também mostrou gente, todavia, no outro plano, hemisfério, mundo e universo, diverso daquele de Amos and Andy, Stepping, Fetching e Uncle Remus. De passagem, o humor de Dick Gregory, Jack Mabley e Godfrey Cambridge estão na categoria do puro humor dos negros, tão distante do que se ouve no rádio, nos filmes ou no teatro, quanto Charlie Chaplin está de Katzenjammer Kids. As peças de Leroy Jones também causaram agitação. Apesar do considerável talento deste jovem poeta e dramaturgo, sua genuína hostilidade parece dissimulada, não real. É certo que as plateias brancas, em Greenwich Village, estão excitadas por The Toilette, Dutchman e The Slave. Mas as peças falam mais a respeito delas do que do negro na América. Agita-se uma onda de masoquismo, gritos de pecavimus enchem o ar. Mas isso não significa que a causa seja a arte, discernimento e revelação. Uma forma de escrever mais saudável, menos arrebatada, menos desvairada, mas da mesma forma ocupada com a injustiça, é a literatura experimental do movimento libertário. Tempos de gestação, concepção, nascimento e nutrição de uma revolução não são necessariamente tempos em que se produz uma literatura criativa. Comunicam-se esses ativistas através de chamamentos, panfletos, anúncios, slogans, sátiras, paródias ou burlesco. Próximos à ficção e ao drama são narrativas autobiográficas, fragmentos recolhidos em qualquer lugar onde haja uma chance de tranquilidade, pensamentos das prisões ou as marchas de retorno dos campos ou das jornadas de trabalho. Encontram-se traços dessas interpretações
em ativistas como Michael Tewell, Len Holt, Claude Brown, Bill Mahoney e Charles Cobb, para citar apenas os guerreiros da libertação que o autor melhor conhece. Uma boa antologia acaba de ser publicada pelos Freedom Ways, intitulada Mississippi Opening the Closed Society. Constitui-se a obra num penhor dos romances, poemas e peças que haverão de surgir. Na medida em que esses jovens agarram-se fortemente às suas esperanças e convicções, entoadas com um "nós venceremos", a literatura de qualidade um dia despontará. É questão de tempo. Esses jovens seguem uma valiosa tradição, a de David Walkers, David Huggers, Frederick Douglass, Harriet Tubman, Sojourner Truth, William Nell, Martin Delany, Henry Highland Garnet, Samuel Ringgold Ward e William Wells Brown, que lideraram divulgadores negros numa empresa que funcionou tão habilmente 100 anos atrás. 5. E aqui eu entro. A presença dos negros na ficção, no teatro, aumentou numericamente e sua identidade múltipla foi reconhecida. Mais leitores e escritores parecem estar conscientes da importância humanitária de que a descoberta e a explanação do indivíduo no espaço e no tempo não deve ser reduzida a um ponto onde sua personalidade se perca, onde ele se torne indistinguível de qualquer outra pessoa que possua a mesma raça, ambiente e espaço. Mesmo quando nós mudamos para o estudo de comunidades e estados, culturas e civilizações, nos tornamos igualmente ansiosos para fazer toda a distinção possível para reconhecer qualquer diferença qualitativa. Na busca humanista, similaridades, mesmo entre seres humanos, ou padrões culturais, são úteis somente na medida em que conduzem à descoberta de diferenças. Essas semelhanças nunca são absolutas, são simplesmente meios para discursar, e elas têm um meio de desaparecer tão pronto alguém se mude de um grupo maior para examinar os indivíduos dos quais uma tênue semelhança tenha sido encontrada. D. Arcourt Brown, em Science and the Human Comedy, Voltaire. Estereotipar caminha para o fim. Além da enorme e acessível literatura sobre raças e culturas, leitores, teatristas, escritores e críticos desenvolveram sofisticada forma de exorcizar o alegórico, o simplismo, a caracterização superficial do passado, os perigos e irrealidades do esquemático, da trama muito bem urdida, a fraqueza de personagens planos e parciais em oposição a personagens envolventes e complexos, a ineficácia de romances engajados, todos se tornaram conhecidos. Leitores e escritores aprenderam que dedutivo, expositivo e delineação direta são potencialmente inferiores à indutiva e indireta delineação, que os leitores acolhem melhor a descoberta do que a doutrinação, que em ficção é melhor mostrar do que dizer, e que desaparecem as fases de estereotipagem a partir da interpretação, arranjo, consignação e da assunção. A ficção e o drama levaram à destruição, ou pelo menos, desmoralização dos estereótipos. A revolução social no país e os emergentes estados lá fora tiveram sérias repercussões no mundo cultural. Boa vontade, nada uma avidez, para conhecer a verdade se une à boa vontade para assegurar dignidade aos outros. Até mesmo Hollywood fez um tardio começo em filmes a retratar o verdadeiro negro. Foi, todavia, a televisão o veículo que se apressou em trilhar caminhos desconhecidos pelos filmes e mesmo pela Broadway. Todavia, o estereótipo não foi de todo banido. A geração hipster, onde pontifica Norman Mailer, sentiu-se atraída por aquilo que o negro tinha a oferecer.
disse: em locais como em Greenwich Village, uma ménage à trois ocorreu. Os boêmios e a juventude transviada encontraram-se face a face com o negro, e o hipster tornou-se um fato na vida americana, neste casamento entre o negro e o branco. Foi o negro quem trouxe o dote cultural. Qualquer negro que deseje viver, viverá com o perigo, desde seu nascimento, e nenhuma experiência ocorrerá por acaso. Nenhum negro poderá vaguear pelas calçadas com a segurança de que algum tipo de violência não o alcançará nesse passeio. A imagem de segurança para a média dos brancos, mãe e lar, emprego e família, não se constitui sequer em escárnio para milhões de negros. Ela é inalcançável. O negro tem a mais simples das alternativas: viver uma vida de constante humilhação e permanente perigo. Num tal caminho, onde torna-se vital a paranoia, tão vital para a sobrevivência como o sangue, o negro conservou-se livre e passou a crescer seguindo as necessidades de seu corpo, sempre que possível. Sabedor, em suas entranhas, que vida significava guerra, nada senão guerra, o negro, todas as exceções são admitidas, pôde raramente suportar as inibições sofisticadas da civilização, conservando assim, para que sobrevivesse, as artes do primitivo, viver no enorme presente, subsistir para as suas incursões nas noites de sábado, descartando os prazeres da mente em favor das mais urgentes necessidades do corpo, e em sua música dar vida ao caráter e qualidade de sua existência, a sua raiva e infinitas oscilações de alegria, lascívia, languidez, lamento, dormência, exortação e desespero de seu orgasmo, para o qual, perplexo, pelo menos um negro poderia dizer apenas, penetrando num consoante dialeto freudiano: poppycock, absurdo. Trata-se do Greenwich Village a reformar velhos estereótipos. O ménage à trois de que nos fala Mailer deriva deste trio anterior. 1. A insistência abolicionista pela total eliminação da escravidão. 2. A teoria marxista das lutas de classe transferida para a questão raça. E 3. A glorificação do exótico, do primitivo prevalente na musicalidade da idade do jazz. Se Mailer buscou a verdadeira ménage à trois que gerou essa monstruosidade, deixe-no procurar a partir da obra de Harriet Beecher Stowe, Earl Browder e Carl Van Vechten, com a visita de James Ford. Que triângulo infernal isto se tornou! Quanto a estereótipos, mesmo Robert Penn Warren tem suas mulatices. Pouco seguro quanto a quem, atualmente, fala em nome dos negros, aceita uma fantástica diversidade dentre os assuntos de sua longa busca. Trata-se de um signo promissor, posto que um dia teve certeza absoluta sobre o negro usando um nécio para prognosticar em seu nome. Preto, tua espécie não é metafísica. Hoje, discutindo sobre um romancista negro, Warren aplaude Ralph Ellison por teorizar sobre a unidade básica e experiência, e também sobre a rica variedade de negros e sua experiência na vida americana. Ele cita Ellison concordando assim: mesmo que sua vida se torne árdua, mesmo que o brutalizem, que o sensibilizem, que o estupidifiquem, que o conduzam à exasperação, que o empurrem para a ironia, por vezes arrebentando, às vezes afirmando suas esperanças. Isto o condiciona a conviver com sua vida, e não mera abstração da mente de alguém. Warren acha Ellison revigorante por reavaliar as formulações padrões, os meros estereótipos da Revolução. Bom, o sol se move. Mas o escritor não necessita omitir-se de Warren, mesmo sendo hoje ele a maior autoridade em guerra civil e segregação, e em alguns aspectos da Revolução dos Direitos Civis. Por isto, aqui me faço presente. Cerca de 30 anos atrás, escrevi: um manifesto verdadeiro, todavia, é este.
O artista sensível, sincero, sequioso de ir no âmago dos clichês da crença popular, para conseguir uma expressiva realidade, será prudente em confinar o caráter inteiro de uma raça e meia dúzia de opções. Ele dificilmente cometerá a temeridade de dizer que sua necessariamente limitada observação de uns poucos negros, num ambiente restrito, pode ser tomada como a palavra final, a respeito de algo místico do negro. Ele hesitará em assim proceder, mesmo que tenha tido uma mãe preta, ou passado uma noite no Harlem, ou tenha sido negro a vida toda. O autor aceita que tal artista é o único merecedor de ser ouvido, embora o resto seja a maioria. Nos anos mediantes, apareceram muitos autores merecedores de atenção, mesmo que poucos por isto ansiaram, que acompanharam constantemente como um todo a vida do negro. Todavia, clichês e estereótipos se mantêm e mesmo se alastram. A conclusão, nesses todos os anos após, permanece a mesma. É aqui que presto meu depoimento. Droning a drowsy, syncopated tune. Rocking back and forth to a mellow croon. I heard